Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Todos nós temos experiências muito marcantes em nossa vida. Experiências ou momentos, às vezes ruins, às vezes bons, muitos deles maravilhosos. Todos para o nosso crescimento, para nós ganharmos experiência, para nós conhecermos melhor tanto o bem quanto o mal que nos cerca e que nos ameaça todos os dias. Eu nasci de novo, eu nasci do alto, eu nasci de Deus. A promessa que Jesus fez perante Nicodemos se cumpriu em nossa vida. Em minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. Eu sou um homem que posso falar do novo nascimento, do nascimento do alto, do nascimento do Espírito. E esse nascimento aconteceu por volta dos 40 anos de idade, para que ninguém faça confusão com qualquer outro nascimento. Esse nascimento aconteceu comigo por volta dos 40 anos de idade. Eu já era um homem maduro, já era um homem profissional, já era um homem que tinha família e passei por uma experiência ruim, precisei constituir, ter uma nova esposa, mas a vida seguiu e apesar de todos os percalços que eu já passei na vida, Deus sempre foi muito bom comigo, com a minha família, nos poupou e no momento certo, Ele me fez nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus, da água e do Espírito. Eu fui criado numa casa com princípios humanistas irrepreensíveis: amor, caridade, compreensão, benevolência e também perdão. Estudo, trabalho, dedicação, disciplina, todas essas qualidades humanistas eu conheço desde garoto, desde muito garoto. Conheço. Eu aprendi na casa de meu pai, que não era um homem cristão, mas era um homem de doutrina humanista e um homem virtuoso, um homem de qualidades morais irrepreensíveis. Eu estudei muito, já trabalhei muito e recebi nessa casa, como eu disse, os melhores princípios morais. Aqueles princípios morais que todo homem e mulher na face da terra precisa ter. Porque ele não pertence a nenhuma instituição, a nenhuma doutrina, a nenhuma filosofia. Mas é vontade de Deus para todos os homens. Que sejamos bons, que sejamos retos, que sejamos, no caso, retilíneos, que sejamos cuidadosos e também amorosos em tudo aquilo que nós fizermos. Na casa de meu pai, eu tive acesso a todos os livros que você possa imaginar. E eu conversava com meu pai, coisa que muito jovem hoje não faz. Eu fazia com meu pai, nós conversarmos até altas horas da noite. Coisas relevantes, coisas importantes, princípios morais, princípios espirituais, os acontecimentos da época, sempre coisas relevantes, coisas edificantes. E eu recebi de meu pai muito conhecimento. Agora, alguma coisa estava faltando. Sim, alguma coisa estava faltando. Eu tinha uma bagagem muito boa de princípios humanistas, mas alguma coisa estava faltando. E somente mais tarde, aos 40 anos de idade, é que eu fui identificar o que é uma velha criatura que morre e uma nova criatura que nasce, no sentido espiritual. E isso aconteceu comigo. E eu testifico isso perante Jesus, perante os homens e mulheres, perante os líderes, perante todo o principado e potestade, do bem e do mal, dos melhores e dos piores.
é o meu testemunho de um novo nascimento, do nascimento do meu espírito, aos 40 anos de idade. Eu conheci a minha segunda esposa e acompanhei a minha esposa a uma igreja cristã. E eu nunca havia entrado numa igreja cristã. Eu não conhecia a Bíblia. Eu nunca vi uma Bíblia na minha vida, até os 40 anos de idade. Mas na casa de meu pai havia muita cultura e muito conhecimento. Mas na casa de meu pai se falava muito sobre princípio A, princípio B e princípio C. Mas não se falava sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se falava em Bíblia. E eu não me recordo de ter sido induzido ou aconselhado nenhuma vez a folhear uma folha desse livro maravilhoso. Mas aos 40 anos, como eu disse, acompanhando a minha esposa, aquela que seria minha esposa, eu, num belíssimo dia de domingo, de manhã cedo, eu fui a uma igreja cristã, a uma igreja batista, e ali ouvi a pregação do Evangelho. Eu fui apenas como acompanhante, apenas curioso. E o pastor que estava pregando, um jovem pastor, certamente foi utilizado pelo Espírito Santo de Deus. E ele falou da obra redentora de Jesus, do novo nascimento que é proporcionado por nosso Senhor Jesus Cristo mediante o Espírito Santo de Deus. O nascimento do alto, o nascimento de novo. Pela obra redentora de Jesus, pelo sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados. E à medida que esse jovem pastor falava, a palavra de Deus causava uma verdadeira comoção dentro de mim. Meu coração e meu espírito fervilhavam e eu comecei a chorar. Ninguém me fez chorar, senão o Espírito Santo de Deus e o meu espírito. E o meu espírito ficou maravilhado com aquela palavra. E o Espírito Santo me fez chorar profusamente. Aquele choro que não é o choro dos covardes, não é o choro dos fracos, não é o choro dos que estão amedrontados, não é o choro dos que estão sem esperança, mas é o choro de quem está nascendo de novo, nascendo do alto, nascendo de Deus. Isso aos 40 anos de idade. Por isso, a palavra de Deus, ela é redentora, ela é a salvadora, ela é a aperfeiçoadora, ela dá uma nova identidade. Sem a palavra de Deus, de maneira correta, e sem a atuação do Espírito Santo, não existe o nascimento do alto, não existe o nascimento de novo, não existe o nascimento de uma nova criatura moral e espiritual principalmente. Não há o surgimento de uma nova identidade, não há o surgimento de um novo compromisso, não há o surgimento de um novo nome. Eu tive essa experiência, e essa experiência é uma experiência maravilhosa, que eu me lembro é até hoje. E aquela que seria minha esposa, estava do meu lado, percebeu aquela transformação e somente comentou comigo quando chegamos em casa. E a partir daquele momento, eu nasci de novo. Pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, eu pude conhecer todo o engano e toda a omissão da qual eu fui vítima durante 40 anos. E eu passei a entender a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Virtude, caridade, honestidade, bondade e retidão, desde garoto eu conhecia. Mas não foi isso que eu fui buscar na igreja. Eu fui buscar a salvação, a vida eterna. Mas quem me levou para lá não foi o meu entendimento, foi a vontade e a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus.
e eu pude nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus. Morreu o velho homem aos 40 anos e nasceu um novo homem espiritual. Se alguém não acreditar, discuta o assunto com Jesus, pessoalmente, não é comigo, porque a experiência é minha e é a experiência maravilhosa que milhões de pessoas estão experimentando todos os anos em todo o mundo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus maravilhosamente diz: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, quer dizer, verdade absoluta, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse de novo aí, com a partícula anoten, que significa do alto ou de novo, tanto faz. Só que no Evangelho de João, o evangelista João usa essa partícula 5 vezes e sempre com o sentido de do alto, de cima, das regiões celestiais. Então Jesus afirma: vos é necessário um novo nascimento. E esse nascimento é o nascimento espiritual. Mas quando Nicodemos ouve, ele pensa de modo diferente, como muita gente pensaria, de um nascimento de uma criatura somática, do nascimento de uma nova criança, tanto que ele diz essa coisa absurda, que está no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos está falando de um nascimento de uma criança. E há pessoas que leem o versículo 4 e não querem entender, pretendem ocultar de si mesmos e de muita gente uma coisa que o Espírito Santo de Deus está revelando agora. Não é o nascimento de uma criança, de uma nova vida, é o nascimento de uma nova condição espiritual. Tanto que Nicodemos errou e Jesus corrigiu. No versículo 5 e 6, Jesus corrige a Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, ou água e Espírito, é o lavar regenerador do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E agora a parte mais importante, o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, nada tem a ver o nascimento de uma criança. Eu não estou falando do nascimento da carne acompanhada de um espírito, não é nada disso. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, é Espírito. Renascido, renovado, reconciliado com Deus, justificado, redimido. Então assim nós vemos que eu experimentei esse novo nascimento. E todos os dias, em todo o mundo, muitas pessoas estão experimentando esse novo nascimento do alto. O nascimento de um novo entendimento, de um novo relacionamento com Deus, de uma nova identidade moral, de uma nova identidade espiritual. Não importa se você é bom, não importa se você conhece os princípios humanistas do bem e do mal, se você sabe definir muito bem o que seja o bem, porque eu desde garoto sei definir isso tão bem quanto hoje, mas trata-se de uma condição espiritual nova. E isso, eu digo a você, meu amigo, se você ainda não experimentou esse nascimento espiritual que eu experimentei aos 40 anos de idade, você poderá ter uma vida eterna, mas não nas regiões celestiais, como diz aqui Jesus. Há muitas pessoas enganadas e há muitas pessoas enganando, deturpando esse texto, achando que a liberdade de expressão entre os homens é a mesma liberdade de expressão que tem perante Deus. Jesus Cristo não está interessado no que está legitimado ao resto do chão. Ele estabeleceu os seus princípios, e a sua palavra e os seus princípios
não podem ser corrompidos, porque Jesus não permite corrupção, não permite o jeitinho do homem. O novo nascimento eu experimentei. Eu sou um homem nascido de novo, eu posso testemunhar dessa sensação maravilhosa e dessa condição maravilhosa, que mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que me cercam, mudou a vida de muita gente, mudou a minha conduta, o meu discernimento, e não adianta dizer mais coisas porque mudou tudo na minha vida. Meu amigo, meu irmão, se você é meu irmão em Cristo, você experimentou esse nascimento. Mas se você não é um homem cristão, experimente esse nascimento, buscando na palavra de Deus e pedindo a Deus que te revele a verdade. A verdade que eu só vim conhecer aos 40 anos de idade. 40 anos de idade. Quem nasce de novo aos 40 anos de novo é alguém que está nascendo espiritualmente. É alguém que está nascendo como nova criatura espiritual. E tudo se fez velho. E agora tudo se faz novo com esse novo nascimento. Com esse novo entendimento que a palavra de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus, nos revela. É necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Não confundir com o novo nascimento de uma criatura somática, que não é isso, porque Jesus explica muito bem a Nicodemos, não é nada disso, é outra coisa. Estou falando das coisas espirituais, Nicodemos, né? E eu testifico isso perante todo o principado do bem e do mal, perante todo homem e mulher. E como eu disse, quem duvidar, discuta oportunamente com Jesus ou com sua própria consciência. É necessário ser uma nova criatura, experimentar um novo nascimento do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, essa palavra maravilhosa tem sido pedra de tropeço na boca de muita gente, levando muitos à perdição eterna. Mas eu tenho responsabilidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo até aos pastores, amigos meus, eu considero vocês, mas nenhum de vocês tem autoridade sobre mim. E eles sabem disso, eles sabem do que eu estou falando. Quem tem autoridade e poder sobre mim é o Espírito Santo de Deus, na obra redentora do meu Deus e Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa palavra e que você tenha um bom entendimento do que está escrito aqui em João 3 e não se deixe enganar, porque há muito mal nesse mundo querendo conduzir você para o caminho do erro, para o caminho do engano. Mas que Deus te preserve e te abençoe em nome de Jesus, em sua obra redentora. Amém?